Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos aqui para tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus e hoje eu quero dar continuidade no assunto fé. Hoje eu quero falar um pouco sobre fé sem religião, a fé genuína, a fé que vem do alto, a fé que vem de Cristo Jesus através do Espírito Santo. E eu vou tratar sobre um tema que está em Marcos 7:1. Porém, antes eu quero citar alguns acontecimentos que antecederam até a chegada dessa passagem, né? Foi quando Jesus fez a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Logo em seguida ele anda sobre as águas e depois ele vai até uma cidade que cura muitos enfermos, que os enfermos são colocados até nas ruas, né? E para serem curados, simplesmente se tocassem na orla, né, das vestes do Senhor, a cura acontecia. Então nós temos 3 sequências, né, de fatos aí que comprovam o sobrenatural do Senhor. Mesmo assim, nessa caminhada, né, Jesus ele recebe a visita dos escribas, né, que são os doutores da lei, dos fariseus, desses homens dotados de hipocrisia e que buscavam no Senhor uma falha. E Jesus vinha tratando da palavra de arrependimento, tratando da palavra de mudança de postura e mudança de vida. E por tratar desses assuntos, esses homens religiosos se sentiam indignados com a verdade e com aquilo que era ministrado pelo Senhor. E aqui a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz, né, em Marcos 7, que ocorreu que alguns mestres da lei, fariseus, vindo de Jerusalém, reuniram-se em volta de Jesus e eles observaram que alguns dos seus discípulos comiam os pães com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não se alimentam sem lavar as mãos de forma cerimonial, preservando a tradição dos antigos, preservando a tradição dos anciãos. Quando chegam da rua, não tocam nos alimentos sem antes se banharem. Além disso, há muitos outros costumes que guardam, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. E essa prática, né, deles foram recebidas através dos anciãos, de homem para homens. Elas não estavam descritas na lei mosaica. Elas simplesmente eram tradições que tinham sido passadas de um para outro. E eles faziam mais questões de que esses ritos fossem cumpridos do que o principal, que era o amor a Deus acima de todas as coisas. E eles cobravam disso, eles estavam loucos para pegar uma falha em Cristo, nos seus discípulos, né? Naquela doutrina de salvação, naquela doutrina que batia de frente com os seus preceitos, com os seus conceitos, com suas ideias. Então, aquilo era uma falha para que aqueles homens julgassem a Cristo. Mas Cristo, cheio da presença do nosso Deus, disse o seguinte, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, pois assim está escrito, este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim. Quando Jesus fala que a sua boca, seus lábios me honram, mas seu coração está longe de mim, ele quer dizer o seguinte, que é a mesma coisa de um marido que diz para a esposa que a ama e que até faz algumas ações que teoricamente comprovam seu amor por ela, mas quando está fora da presença dela comete atos de adultério, comete atos que não são dignos de quem ama. A mesma coisa de uma mãe que diz que ama o seu filho, mas não orienta o seu filho, não disciplina o seu filho. A mesma coisa de um filho que diz que ama os seus pais, mas não obedece a seus pais. A honra está nos lábios, mas a honra não está nas atitudes. Deus está querendo homens e mulheres com atitudes que comprovem que amam a Ele e não apenas o que sai da nossa boca, mas sim o que sai do nosso coração, porque do nosso coração procede as saídas da vida e do nosso coração nós tiramos o nosso melhor tesouro. Isso, o nosso melhor tesouro não é um tesouro de atitudes que glorifiquem ao Senhor, que definitivamente comprovem a nossa amizade com o Senhor. Então, nós somos apenas meros religiosos. E Jesus ainda diz no versículo 7, em vão me adoram. As doutrinas que ensinam não passam de ordenanças humanas.
Hoje em dia nós vemos pessoas, e hoje como a internet, as mídias estão muito em alta, pessoas que pegam textos de determinados homens, pregadores, e pessoas que vão e ministram a palavra de Deus, pegam um texto fora do contexto, postam nas suas redes sociais e começam a denegrir a imagem daquele homem porque falou algo que talvez estivesse fora da verdade da palavra de Deus. Mas de repente algo que está dentro de um contexto que precisa ser visto numa íntegra e ser analisado, e aí começam a atacar pedra em homens e mulheres que estão pregando o Evangelho de forma genuína, de forma autêntica, que amam o Senhor, que vivem para o Senhor, que dão testemunho do Senhor e da sua palavra. Mas porque estão em alta, essas pessoas são apedrejadas por outros que queriam talvez estarem ali, mas são pessoas apenas religiosas que não conseguem ver o que Deus tem feito através desses homens e mulheres, e causam escândalos no meio da palavra de Deus, no meio do mundo, né? Do mundo, porque o mundo quer que haja briga, que haja discórdia entre o meio dos cristãos para poderem dizer: não, eu não preciso estar numa igreja, não preciso de uma igreja, quando na verdade a palavra de Deus nos declara que nós precisamos congregar, né? E diz ainda no versículo 8: e assim abandonais o mandamento de Deus, apegando-vos às tradições dos homens. E acrescentou-lhes: sabeis sempre encontrar um meio de negligenciar os mandamentos de Deus, com o propósito de estabelecerdes a vossa própria tradição. E aí Jesus fala sobre o que diz a lei de Moisés para honrar teu pai e tua mãe, e ele discorre, né, justamente sobre esse fato, porque os escribas eram homens entendedores completamente da lei mosaica. E eu reflexiono, eu paro para raciocinar sobre o que é fé sem religião. A fé sem religião é a fé no relacionamento do homem para com Deus. É cumprir o mandamento de Deus. É cumprir, amar ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Amar ao Senhor acima de todas as coisas nessa vida e servi-lo acima de tudo e de todos. E para que isso aconteça é necessário um coração de quebrantamento voltado para o Senhor. Você quer ser feliz? Você quer ter dias longos? Você quer comprovar que realmente você é um cristão genuíno? Então ame ao Senhor e comprove através das suas atitudes. Eu quero te dizer que a religião não salva ninguém. Talvez você tenha dito já para muitas pessoas: eu quero te falar Jesus, e você tenha ouvido dessas outras pessoas: eu não preciso da sua religião, eu já tenho a minha. Então, o que nós precisamos é mostrar ao mundo que a religião não salva, é somente Jesus que salva. E que os nossos julgamentos sejam julgamentos íntegros e de acordo com a palavra de Deus, para levarmos vida onde quer que estejamos e não levarmos morte. Ainda que o nosso discurso seja duro, ainda que o nosso discurso seja difícil às vezes para que muitos ouçam, mas a verdade deve ser pregada e não a tradição. Quantas pessoas estão arraigadas à tradição? O nosso país é um país que vive debaixo de uma tradição religiosa, mas não de uma tradição cristã. E não digo nem tradição, mas não de uma vida cristã, mas de uma tradição religiosa, que está debaixo de uma idolatria que dura anos, séculos. Mas o que esse país precisa é da libertação através do Espírito Santo de Deus e da verdade sendo ministrada por você e por todos aqueles que conhecem Jesus e não vivem religiosamente, mas vivem espiritualmente fazendo a vontade do Pai. Meus queridos, se esse vídeo edificou a sua vida, eu te peço: compartilhe, comente, curta e vamos juntos propagar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua semana. Estaremos de volta, se Deus quiser, na próxima segunda, com mais um vídeo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe ricamente.